Gente, hoje é celebrado o Dia dos Avós. Bom, e a verdade é que indivíduos com 80 anos ou mais representam a faixa etária que mais cresce no mundo. O envelhecimento da população e o aumento da longevidade em curso aqui no Brasil, associados às mudanças que ocorrem na velhice, trazem implicações e desafios na dimensão social, econômica e de saúde. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou ter o prazer de conversar agora com a professora e doutora em gerontologia, doutora Cristina Ribeiro, que é também uma das autoras e organizadora do livro Propósito de Vida da Pessoa Idosa, que será lançado, gente, no próximo dia 10, pela editora Sumos. Bom, doutora, que prazer poder falar com a senhora. Muito obrigado aí pela oportunidade. Em nome de toda a família Rádio Relógio. Bom dia. Olá, ouvintes da Rádio Relógio. Bom dia a todos e é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para discutir um assunto tão importante. Ok, o prazer é todo nosso e eu que agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora, para começar, conta pra gente aqui como surgiu a ideia de escrever um livro sobre o propósito de vida da pessoa idosa. O livro, ele surgiu, na verdade, de um interesse pessoal que eu já venho observando desde que eu comecei a atender, na verdade, os pacientes na fisioterapia e comecei a observar que as pessoas acima de 60 anos muitas vezes chegavam na fisioterapia sem um comprometimento físico e cognitivo tão aparente ou sem nenhum comprometimento que afetasse as atividades de vida diária delas. Sim. Então elas chegavam a uma determinada idade, estavam bem relativamente, mas o que elas queriam para a vida delas? Quais eram os objetivos, ou assim, o que fazer com esse tempo livre, de alguma maneira elas tinham, e o que fazer para se tornar produtiva, se sentir útil, porque o que a gente começa a observar, E até isso a gente verificou no ano passado, a partir do censo de 2022, que saiu pelo IBGE, que a população idosa, ela vem crescendo no Brasil. E ela vem cada vez mais com necessidades específicas. A população brasileira, ela está envelhecendo muito rápido. Então, hoje, viver até 90 anos não é um grande desafio, Mas qual que é o grande desafio? É viver com qualidade. E o que fazer com esse tempo? Pensando em uma vida de 90 anos, a pessoa tem chance de passar 1/3 da vida dela na fase da velhice. Então, de 60 a 90 anos. E o que fazer com esse tempo? Como utilizá-lo da melhor maneira possível, se sentindo útil, produtiva? Então, essas indagações começaram a surgir quando eu comecei a atender na fisioterapia, comecei a atender idosos, isso já há cerca de 15 anos. E conforme eu fui pesquisando no mestrado, doutorado, tive a oportunidade de, no doutorado, estudar a temática do propósito de vida da pessoa idosa e a partir daí, realmente assim, pesquisar a fundo e ver como que é importante essa faixa etária, essa população de 60 anos ou mais, ter um objetivo. Ok. Agora, doutora, quais são os temas abordados no livro? O livro, então, ele foi organizado em 4 partes. A primeira parte, eu começo falando, então, do conceito, fundamentos, princípios, como a gente pode avaliar o propósito de vida da pessoa idosa. Então, faço uma introdução da temática, com reflexões e com propostas de reflexões mesmo para um envelhecer com saúde, para um envelhecer com propósito. A segunda parte
nós falamos no livro sobre a abordagem multidisciplinar do propósito de vida. E a ideia dessa segunda parte foi justamente trazer especialistas na área da gerontologia, ou seja, a ciência que estuda o idoso como um todo, né, com uma abordagem multidisciplinar, uma abordagem biopsicossocial, trazer profissionais especialistas para falar sobre como é estimular o propósito de vida da pessoa idosa. Então, por exemplo, na atuação da fisioterapia, um capítulo escrito por mim. A atuação da educação física, a atuação da terapia ocupacional, a atuação da nutrição, a atuação da musicoterapia. Então, a gente tem nessa parte 2 uma abordagem multidisciplinar no propósito de vida. Sim. Na parte 3, foi importante citar, então, o propósito de vida da pessoa idosa em diferentes contextos. Que contextos são esses? Então, o idoso da comunidade, aquele idoso mais independente, com autonomia. O idoso, por exemplo, que reside em uma instituição de longa permanência de idoso, que antigamente a gente dizia asilo, né? Hoje a gente fala ILPI. Também a gente tem nessa parte 3 um capítulo sobre o contexto rural, então como que é o propósito de vida da pessoa idosa no contexto rural, em cuidados paliativos. E por fim, fechamos a última parte 4, com tópicos especiais, em que falamos a relação entre propósito de vida e o desempenho cognitivo e prevenção de demências, aposentadoria e o propósito de vida, um capítulo muito importante, falando sobre a importância de se preparar para a aposentadoria e no momento da aposentadoria, fazê-la, realizá-la, assim, passar por esse momento da melhor maneira possível. Entendi. Se reinventando, fazendo, criando, né, novas possibilidades, oportunidades. E fechamos a parte 4 com o capítulo Aprendendo com os Idosos das Blue Zones, ou as chamadas Zonas Azuis, que são 5 regiões no mundo com maior número de centenários, e em que essa autora, Lilian Liang, que é uma jornalista, ela fez no ano passado uma expedição nessas regiões e observou como que esses idosos viviam, e ela fala então sobre o propósito de vida no capítulo dela. E fechamos o livro com uma filmografia bem interessante, com sugestões de filmes com a temática do propósito de vida na pessoa idosa, e também eu tenho no anexo a escala de propósito de vida para a pessoa aplicar, para verificar como que está o propósito de vida dela, que propósito de vida pode ser avaliado. Ele recebe nota, então, de 1 a 5, então a gente pode avaliar como está o propósito. Está mais próximo de 5, quer dizer, está bom, ou se não está tanto, pode de repente ser avaliado, depois a pessoa pode passar por algumas mudanças em sua vida e depois melhorar. Então isso, né, tudo pode ser verificado por meio da escala de propósito de vida que está no livro. Com certeza. Agora, doutora, hoje vemos crescer o número de pessoas idosas no Brasil. Qual a importância de pensar nesse público? A importância de se pensar hoje nas pessoas idosas, ela é tamanha. Porque a gente observa que, de acordo então com o censo de 2022, né, que o IBGE publicou no ano passado, o Brasil é um país que está envelhecendo e um país envelhecido. Então, a cada ano cresce o número de pessoas idosas, e isso, assim, é muito importante a gente pensar em políticas de cuidado, políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dessa população. Porque a gente entende que, assim, uma população idosa que cresce a cada ano, isso vai gerar um aumento no número de algumas doenças crônicas, por exemplo, né? Pode também gerar um aumento no número de depressão entre a população idosa, se ela não for cuidada devidamente.
se ela não tiver um atendimento adequado, se ela não tiver profissionais qualificados para atender essa população. Então, a importância de se pensar nessa população idosa é para proporcionar qualidade de vida. Não basta hoje apenas viver mais, mas sim viver com qualidade. Então, dar vida a esses anos. E para isso é muito importante pensar em estratégias, em variáveis que possam contribuir para essa qualidade de vida. E é por isso que é tão importante pensar no propósito de vida. Propósito de vida é uma variável psicológica e que está hoje atrelado a muitas possibilidades, benefícios para a vida da pessoa. Então, o que a gente observa aqui? Quem tem propósito de vida cuida mais da saúde, se preserva mais, adere mais a tratamentos de saúde. Então, tendo propósito, a pessoa pode se sentir mais útil, produtiva e também evitar algumas doenças, como, por exemplo, a depressão. Tá certo, doutora. Agora, doutora, a quarta pergunta aqui é a seguinte: um idoso com propósito de vida tem menos chances de ter algum tipo de demência, não? A relação entre propósito de vida e a prevenção de demências, ela é algo bem interessante, importante, até por isso que tem um capítulo no livro. Por quê? O que a gente observa? Como eu já disse anteriormente, quem tem propósito de vida tem mais motivação para se envolver em estratégias de saúde, que isso vai ajudar tanto cognitivamente quanto fisicamente. Então, a pessoa que tem uma motivação, ela se envolve em atividades físicas, cognitivas, atividades em grupo. E isso tudo, quanto mais ela conseguir fazer e realizar, isso vai estimular a cognição dela, a memória, a atenção, e vai ajudar na prevenção de algum tipo de demência. Até reforçando a ideia da reserva cognitiva, que quanto mais a gente investir durante a nossa vida em atividades cognitivas que desafiam o nosso cérebro, a gente vai criando uma reserva e isso pode nos proteger no futuro de uma possível demência. Então, está ligado diretamente a essa prevenção. Para aquele que já tem uma demência. Então, vários estudos, inclusive eu coloco isso no livro, de artigos que já comprovaram que, mesmo a pessoa tendo diagnóstico inicial de uma demência, ela pode ter uma diminuição dos sinais e sintomas, né? Então, sinais e sintomas da demência, eles podem ser amenizados com a presença de propósito. Por quê? Porque a pessoa, ela vai se envolver de alguma maneira em atividades que façam sentido para ela, e isso vai prevenir o avanço, vai prorrogar o avanço de sinais e sintomas, então, das demências, ou da demência, né, já do diagnóstico colocado para a pessoa, né, já do diagnóstico da doença que ela tem. Isso pode, o propósito de vida pode ajudar a não progredir tanto, não avançar o tipo de demência que ela tem. Tá certo. Agora, doutora, para fechar, de que maneiras a família e até mesmo a fé pode ajudar a estimular propósitos de vida aos idosos? As famílias, elas podem ajudar muito a estimular os propósitos de vida dos idosos. Então, o livro, ele é indicado para mostrar caminhos, possibilidades para a pessoa ajudar o idoso a ter mais propósito. Então, seja ele, essa pessoa idosa, seja um paciente, um amigo, um familiar, um vizinho. Então, o livro, ele tem essa possibilidade para despertar essas pessoas a estimularem propósitos. E aí, como a gente pode estimular? A gente pode estimular, por exemplo, prestando atenção na pessoa idosa. Como ela está? Ela está feliz? Ela tem algo que a motive?
ela tem algo que ela deseja, e até eu gosto de dizer que sonhos não envelhecem. Às vezes ela tem um sonho que está meio adormecido e que agora ela tem possibilidade de realizar, tem tempo, tem mais disponibilidade, então por que não realizar? Então o que o familiar pode fazer? Estimular, perguntar, prestar atenção nessa pessoa idosa, não achar que o que ela tem é normal da idade. Então, às vezes a gente observa que algumas pessoas vão envelhecendo, vão ficando tristes, vão ficando meio acanhadas, já não querem mais se envolver em reuniões familiares, participar, e isso pode já estar sendo iniciado uma depressão. E muitas vezes os familiares ou as pessoas de maneira geral acham que é normal da idade. Não é normal da idade. Entendi. Não é normal a pessoa envelhecer e ficar triste. Sim, ocorrem perdas físicas, cognitivas, sociais, até econômicas. Mas se ela vai se adaptando a isso, se ela vai conseguindo ter outros objetivos na vida, ela não vai entrar em depressão. Mas o familiar, ele pode sim prestar atenção nesse idoso e estimular atividades que ele goste, estimular algum passeio entre a família, algo que ele se anime, né, e se motive, porque o que é o propósito de vida, né? Acho que vale essa definição também. É algo que é um senso de direção e intencionalidade, é o que a pessoa... Eu costumo dizer que é o brilho nos olhos, aquela pessoa que tem algo que a motive, que mova, né? Algo que a incentive, que tem um brilho nos olhos quando ela acorda de manhã. Então, o que a gente pode, nesse sentido, estimular para que a pessoa idosa realmente tenha um brilho nos olhos, tenha uma nova motivação e tenha algo que realmente a motive, né, para viver. Com certeza. Bom, gente, eu conversei com a professora e doutora em gerontologia, doutora Cristina Ribeiro, né, sobre o propósito de vida da pessoa idosa. Doutora, suas considerações finais, aproveita e já faz o convite, né, para os nossos queridos ouvintes a participarem aí, né, do grande lançamento do próximo livro que acontece no dia 10 pela editora Sumos. Suas considerações. E eu gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio Relógio a participarem do lançamento do livro Propósito de Vida da Pessoa Idosa, que ocorrerá no Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto, é um sábado. É um evento que vai ocorrer das 9 ao meio-dia, com palestra, com uma roda de conversa entre os autores, um momento de autógrafos, né, de discussão, um momento assim bem descontraído, uma confraternização que vai ocorrer nesse período. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo Instagram. Então, lá no meu Instagram eu estou informando tudo sobre o evento, né? Meu Instagram é Cristina Ribeiro Gerontologia. Sim. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o evento, acesse o meu Instagram, começa a me seguir lá, que eu estou dando todas as informações de inscrição, como que faz para estar com a gente aí nessa manhã de sábado, que vai ser muito especial. E quem tiver interesse também em se informar mais sobre envelhecimento saudável, propósito de vida, pode me acompanhar lá no Instagram, que eu tenho muitas informações, dicas de filmes. Eu tenho também momentos que eu faço lives, tudo para informar, né, de maneira bem assim geral, sobre informações de como envelhecer melhor, propósito de vida. E eu fico à disposição de vocês, caso queiram esclarecer alguma dúvida. E também dizer que o evento ele vai ser presencial e online. Então, quem de repente não conseguir participar do evento presencial, pode se inscrever e participar online. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar aqui
da Rádio Relógio e fico à disposição para o que vocês precisarem. Um abraço e um ótimo dia a todos. Ok, doutora, eu que agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Gente, lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível em formato de podcast a partir de amanhã, tá? Em todas as nossas plataformas digitais. E você confere o nosso Relógio Entrevista que foi pra conta.